só, você tá com crise de ansiedade e a solução que arrumam é te colocar num quarto trancado longe de todo mundo. Ou pior, você tá triste, sem vontade de levantar da cama e já é taxado de louco, de débil, de incapaz. Parece cena de filme de terror, né? Mas não, era a realidade. E não estamos falando de séculos atrás, estamos falando em 1940, 50, 60. Milhares de pessoas foram internadas em manicômios brasileiros simplesmente por não se encaixarem no conceito do que era ser normal para a sociedade. Um exemplo disso é em Barbacena, Minas Gerais, que tinha o Hospital Colônia, que depois, anos depois, ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram sem sequer ter o diagnóstico exato do que elas tinham. O estigma matou muito mais do que a doença. E aí que eu te pergunto, como você acha que a sociedade via essas pessoas? Como doentes que precisavam de ajuda e de tratamento ou como problemas que precisavam ser escondidos? Pois é, por muito tempo saúde mental não foi assunto, foi silêncio, foi tabu, era mais fácil esconder do que acolher. Mas aí veio a pandemia, o mundo inteiro trancado dentro de casa, obrigado a conviver com os próprios pensamentos. E foi assim que a conversa mudou. O que antes era tabu, silêncio, que as pessoas não conversavam, virou a pauta principal. As pessoas falavam sobre isso nos jantares, nos noticiários, nas redes sociais. Todo mundo sentiu na pele o peso do isolamento, da ansiedade e diversas outras questões que surgiram durante a pandemia. O mundo pós-pandemia nunca mais foi o mesmo. As pessoas mudaram e o jeito como as pessoas encaravam a saúde mental também mudou. E é nesse cenário de transformação que o cinema ganha um papel gigante. É nesse espaço em que as histórias ganham vida e muitas vezes ajudam a gente a se reconhecer, a se entender e até mesmo se identificar com o que está sendo dito. Nós assistimos filmes como As Vantagens de Ser Invisível, Cisne Negro, ou até mesmo animações como Divertidamente, O Gato de Botas. E não é só entretenimento. É espelho, é conversa, é identificação. É a chance de perceber que não estamos sozinhos. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. O cinema nunca foi só sobre pipoca ou poltrona confortável. Ele sempre foi sobre gente, sobre olhar para a tela e se reconhecer. Então, quando um personagem enfrenta um momento difícil, luto, ansiedade ou solidão, não é apenas ficção. É o reflexo de um conjunto de experiências que a gente já viveu ou já vivenciou em algum momento da nossa vida. E é aí que mora a força da sétima arte. Ela transforma dor em narrativa, silêncio em diálogo e estigma em empatia. O estudo publicado pela Taylor & Francis Online mostra que o cinema tem um papel ativo na educação emocional, ajudando a quebrar preconceitos e a normalizar assuntos com relação à saúde mental e ao cuidado com a mente. Mas para além das pesquisas, basta se lembrar em como você se sente ao terminar um filme em casa ou no cinema. E fica aquela sensação do nossa, mas esse filme podia ser sobre mim. Ou sobre alguém que eu amo. Nos últimos anos, o cinema abraçou ainda mais essa responsabilidade. Histórias como As Vantagens de Ser Invisível, Divertidamente, ou até narrativas mais densas como Cisne Negro ou Coringa, mostram que saúde mental não é apenas um assunto importante, é urgente. Porque no fim das contas, como já disse anteriormente, cinema não é só entretenimento, é companhia, é válvula de escape. É um espaço onde a gente pode se ver, rir, chorar e principalmente perceber que não estamos sozinhos. É ser compreendido. Quando a gente olha para filmes como As Vantagens de Ser Invisível, a gente percebe que o cinema pode ser um abraço silencioso. Eles nos lembram da dor silenciosa, que muitas pessoas carregam principalmente na adolescência, onde tudo é mais difícil e mais intenso de se compreender. Mas também mostra que há força na amizade, no olhar do outro que nos vê e aceita como nós somos. Isso conecta diretamente à sensação de acolhimento, de ser compreendido. E é exatamente essa mesma sensibilidade que é abordada no filme Divertidamente, só que de uma maneira diferente. Lá, eles mostram pra gente que a alegria e a tristeza não necessariamente são inimigas, elas coexistem e nos moldam. E quem diria que a alegria e a tristeza poderiam ser melhores amigas?
É uma aula divertida e terapêutica sobre como aceitar os nossos sentimentos da maneira que eles são. E se parar para reparar, essa ideia toda de acolhimento emocional conecta diretamente com o filme As Vantagens de Ser Invisível. A compreensão de si mesmo e do outro é a chave essencial para criar resiliência e bem-estar. Já mudando para a narrativa de O Cisne Negro, as coisas ficam mais intensas, quase como um sinal de alerta. A busca obsessiva pela perfeição leva a protagonista para um ciclo espiral de ansiedade e autodestruição. E esse contraste com os filmes anteriores é importante porque, enquanto alguns nos ensinam sobre acolhimento e empatia, o Cisne Negro mostra os males do perfeccionismo e da pressão social sobre a mente, sendo um espelho do que pode acontecer quando emoções fragilizadas não são reconhecidas ou acolhidas. E falando sobre pressões externas, Coringa já nos leva para outro território: o impacto da exclusão social. Aqui o filme nos mostra como o abandono e o silêncio em relação ao sofrimento alheio podem gerar consequências profundas, como o isolamento, a violência e a desesperança. Aqui a saúde mental já não é uma questão individual, é uma questão coletiva, com o sofrimento do indivíduo sendo refletido na sociedade que o ignora. E isso nos conecta diretamente com os ensinamentos de Cisne Negro sobre as consequências de não lidar com traumas e pressões internas em uma escala social. E por fim, chegamos em Encanto, o filme que à primeira vista passa uma imagem alegre, divertida e musical, tem sim uma mensagem bem profunda. Cada personagem carrega o seu fardo, e a Luísa, que é a personagem fortona da família, mostra que até mesmo os que aparentam ser mais fortes têm os seus limites. Nesse filme, o elo com os filmes anteriores é claro. Seja lidando com traumas, seja lidando com emoções intensas ou exclusão, a vulnerabilidade humana é universal. O que Encanto nos lembra é que acolher a fragilidade é o caminho para a força real e que empatia e compreensão dos nossos sentimentos é essencial em cada fase da vida. Qual filme te marcou muito e por quê? Gladiador. O povo fala muito sobre liderança e responsabilidade e amadurecimento, enquanto uma pessoa com um cargo até maior ou que tem uma vida até melhor do que você, às vezes pode não merecer aquilo e fazer de má vontade certas coisas que você poderia estar fazendo, por exemplo. Cidade de Deus, por causa das críticas sociais que o filme faz, né? E também dos detalhes que eles deixam da época que o filme se passa, sabe? Ali no cenário. Extraordinário de 2017. Por quê? Quando eu sofri bullying por ter autismo, eu me vi ali, né? É que eu vi minha história na tela praticamente. Vi minha luta, minha dor e, acima de tudo, minha resistência. E uma frase que me marcou muito: quem nasceu pra se destacar nunca vai ser igual aos outros. Tropa de Elite 1 e 2, que fala a respeito, né, o problema do serviço de segurança da polícia. Um Olhar do Paraíso, porque fala sobre a questão da criança, né? Que ela é muito, ainda mais menina, que atrai muito olhares de adultos que pensam em besteira, essas coisas, e acho muito perigoso. E o filme mostra esse tipo de coisa, entende? Tem vários. Os Intocáveis. O filme que me marcou muito foi do Castelo Animado. E o porquê? Porque ele é um filme que, quando você assiste da primeira vez, você entende, mas também não entende. Pelo menos foi assim comigo. Quando eu vi de novo, eu entendi que o filme se tratava de muito mais coisas do que eu pensava. Então, eu acho que esse filme ele tem muitas camadas e por isso que eu acho ele o meu favorito. Cara, Interestelar, mano. Interestelar eu achei muito bom. E um filme que me marcou, cara, porque é um filme que é de ficção, mas é um filme também que tem um tema, assim, familiar muito forte, cara, tá ligado? Então, tipo assim, mexe muito com o emocional, com o sentimental. Eu acho que é um filme muito bom porque é bom pra assistir com a família também, tá ligado? Mas mesmo se você assistir sozinho, é um filme que você se envolve, tá ligado? Você consegue se colocar no lugar dos personagens, você pensa ali, se fosse minha família, tá ligado? O Pianista é um filme bem triste, porque fala sobre Segunda Guerra, é um tópico que me pega bastante. Eu chorei por 3 horas seguidas e
Toda vez que eu lembrava eu ainda chorava, mas eu acho que é um assunto muito importante. Gente, o filme que me mais marcou foi meu favorito, que é Shrek 2, gente. Foi um dos primeiros filmes que eu realmente entendi alguma coisa e, sei lá, é muito divertido, muito engraçado, eu adorei. Você acha que o cinema ajuda a compreender melhor problemas como tristeza, saúde e ansiedade? Acho, tem tanta profundidade quanto um livro. De fato, por causa da própria história do filme, quando eles retratam esses temas no roteiro, né? Na história, e mostra até pra mostrar pra pessoa que tá assistindo que ela não tá sozinha, que não é um problema isolado, tá ligado? Mais ou menos, depende do filme. Com certeza. Porque é um bom entretenimento e, dependendo do filme, marca muito a gente. Acho, porque na atuação vai muitos sentimentos, né? Demonstra aquilo que você está sentindo, mesmo você não percebendo. Bom, eu acho que a mensagem que ele passa, o exemplo que ele passa, um homem deficiente, sem condição nenhuma, sabia que não ia sair dali, mas um rapaz que ninguém dava nada por ele, fez com que ele entendesse que o valor da vida está na mente e no coração de cada um. Com certeza. Muitos filmes falam sobre várias coisas, então acho muito importante e também que o cinema em si, né, retrata muito sobre assuntos importantes. Com certeza, porque no cinema, logicamente, tem filmes que são mais comerciais, né? Mas tem alguns filmes que são um pouco alternativos que tratam de temas diferenciados. Sim, os filmes, eles abordam sempre assuntos importantes, tópicos interessantes e que estão presentes no nosso dia a dia. Sim, tem muitos filmes com ótimas representações de depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de transtornos psicológicos. Você acha que falar sobre saúde mental ainda é um tabu? Acho que sim, as pessoas ficam talvez um pouco receosas, porque talvez elas até tenham algo, mas não sabem. Não acho que seja um tabu, acho que é mais uma coisa que tá chegando agora aos ouvidos das pessoas, entende? Depende, mas acho que não. Eu acho que não. Acho que é um tabu, até porque quando você fala de ansiedade já te taxa como maluco. Então ainda é um tabu e é um assunto que eu acho que tem que ser mais falado sim. Eu acho que é tabu sim, cara. Eu acho que não deveria ser não, cara. Porque, tipo assim, fica mais difícil de você acolher as pessoas, né, cara, quando é tabu. Sim, parcialmente. Hoje em dia, talvez, dependendo da faixa etária de idade também, isso tem a ver. Mas eu acho que não deveria ser assim. Saúde mental, assim como a saúde corporal, é muito importante a gente se cuidar. É um tabu, sim, porque tem muita gente que considera ter qualquer coisa como depressão, ansiedade, como gente maluca. Se você pudesse recomendar um filme pra alguém que tá passando por um momento difícil, qual seria o filme? É que eu esqueci o nome, mas tem o Forrest Gump, mas pode ser A Espera de um Milagre também. As 4 vidas de um cachorro. Ainda mais quando alguém tá no luto por animal, né? A Paixão de Cristo. A Busca por Felicidade. Se algo acontecer. Gente Grande 2. Vamos assistir uma animação Alvin e os Esquilos da Vida. A Procura da Felicidade. Little Miss Sunshine. Esse? Os Intocáveis. Perfeito, então. Que é uma situação mais difícil do que um homem preso dentro de si mesmo? Na sua opinião, filmes têm mostrado desde traumas e depressão até ansiedade e pressão social. Na sua experiência, essas representações ajudam ou atrapalham a percepção das pessoas sobre saúde mental? Os filmes, né, eles acabam mostrando as situações da realidade. Eu acho que é importante ter filmes assim, até para que as pessoas entendam que o que elas passam tem a ver com a realidade, que não é algo anormal ou sinal de loucura como as pessoas pensavam antigamente. Com a pandemia, a saúde mental ganhou maior atenção. Na sua opinião, quais mudanças sociais e comportamentais foram mais significativas nesse período? Eu acho que a pandemia, ela trouxe as pessoas a um despertar, né, da importância ali do cuidado da saúde mental. Porque durante o período da pandemia, as pessoas começaram a ter muito medo da morte, da doença, né, aquela insegurança de como que vai ser depois, o pavor da perda dos seus entes, o isolamento forçado, né, porque as pessoas tiveram que ficar isoladas de uma forma forçosa dentro de casa, ninguém poderia sair. Houve essa forçação de convívio que acabou transmitindo e despertando ali alguns transtornos mentais, como depressão, como ansiedade, como fobia,
as pessoas começaram a ter crise de pânico, começaram a ter síndrome, né? A síndrome do pânico, tudo em decorrência do pavor pela doença, pelo pavor da morte, pela insegurança do que poderia acontecer, de como que seria. Agora, para finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para o público sobre a importância de reconhecer, acolher e falar sobre saúde mental, qual seria? A mensagem que é mais importante é que a gente precisa reconhecer que nós temos questões, desafios, e que a gente passa por situações e buscar apoio, né? Porque eu acho que é através desse apoio que a gente consegue encontrar um direcionamento, aonde a gente dá aí um passo importante para a busca do nosso autoconhecimento, nosso autocuidado e a nossa preservação, né? Porque a gente tem que cuidar de todas as áreas da nossa vida. As pessoas às vezes acabam se preocupando muito só com a parte física e acabam esquecendo da parte mental. Gostaria de agradecer a presença ilustre da psicóloga Aline. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando. Eu reafirmo, né, o que a gente já falou anteriormente sobre a busca do autoconhecimento, do autocuidado, o quanto que isso é importante, né? Você não está sozinho, você pode buscar ajuda, você deve buscar ajuda, porque buscar ajuda em terapia com profissionais da saúde mental vai fazer com que você consiga entender o que está se passando e que você perceba que você está passando só por um momento de fragilidade e que tudo passa, vai conseguir alcançar a sua recuperação. Cinema é mais que imagem e som. É a chance de se colocar no lugar de alguém que passa por dificuldades e experiências diferentes das nossas. E compreender que cada escolha, cada medo e cada sonho faz parte da experiência humana. E isso nos conecta, todos nós, a essa busca pelo sentido e pelo bem-estar. Quando nós vemos histórias sobre pessoas que se importam, que entendem, e que lutam e se erguem contra essas dificuldades, isso nos ensina a cuidar dos outros e de nós mesmos. Isso é a empatia exercida. No novo Superman é mostrado que ser o protagonista não é apenas ter superpoderes, mas sim agir em prol do bem, fazendo boas ações mesmo quando ninguém mais acredita que você pode fazer a diferença. A grande lição é que heroísmo também é humanidade. Cada ação de se importar com os outros importa. E no lado bom da vida, o filme nos mostra que mesmo em meio a crises e traumas, é possível reconstruir relações, perdoar a si mesmo e agir em prol da busca da própria felicidade. O filme mostra que todo mundo tem as suas dores silenciosas, mas que buscar apoio e aceitar ajuda é essencial e fundamental para se viver bem. Homem-Aranha, no Aranhaverso, nos leva a refletir sobre temas como diversidade, pertencimento e colaboração. Cada Peter Parker de cada universo enfrenta suas próprias dificuldades, mas todos eles aprendem no final que o heroísmo é acreditar uns nos outros e agir com empatia unidos. O filme nos mostra que heroísmo, tanto nas ações coletivas e empáticas, é tão importante quanto a coragem individual. Em Extraordinário, a empatia toma sua forma concreta. O filme mostra que a história de Og ensina a gente que pequenos atos de gentileza e compreensão podem mudar completamente a vida de alguém. Não é só sobre grandes gestos heróicos, é sobre olhar para alguém com atenção, compreender as diferenças e aceitar, e construir, agindo em prol de uma relação de acolhimento. No fim, esses filmes nos mostram uma lição valiosa. O protagonismo não é simplesmente agir em prol do próprio caminho, mas sim transformar a vida dos outros que estão ao nosso redor, com empatia, com cuidado e com atenção. O cinema nos mostra que agir com humanidade e se importando com os outros é o verdadeiro heroísmo, e cada gesto, mesmo pequeno, deixa sua marca no mundo. Se o passado registrou dor, silêncio e tabus, o presente começa a abrir um novo espaço para algo totalmente diferente. Cuidado de si, do outro e de todos que cruzam o nosso caminho. O cinema nos mostra isso, de maneiras sutis e impactantes, transformando as cenas em um reflexo da vida real. Por trás de cada cena existe gente que sente, que sofre, que cai, que se levanta, que no final só quer ser ouvido, compreendido. E se olharmos para o futuro que desejamos, ele só será mais leve se carregarmos conosco
esses ensinamentos de acolhimento. Cada gesto de empatia, mesmo que pequeno, gere uma ponte entre experiência, entre dores e alegrias, entre mundos distintos. O cinema nos lembra disso. É um lugar onde nós podemos sentir a vida do outro, ver as suas lutas, celebrar as suas conquistas, muitas vezes antes de termos coragem de olharmos e vermos as nossas próprias. Cada história que assistimos, cada personagem que nos toca, deixa um rastro que ensina que ser humano é, acima de tudo, reconhecer o outro. E, ao fazer isso, nós nos reconhecemos também. Entre risos, lágrimas, cores, sombras e música, o cinema nos mostra que praticar empatia não é só uma obrigação, é também um ato de vida. E quando a tela se apaga, as luzes se acendem, ainda fica aquela sensação, a sensação de que existe algo mais a ser entendido, algo mais que precisa ser visto, algo mais que ainda precisa ser feito. E o cuidado com a mente, com os sentimentos, com a humanidade é um caminho sem fim, mas cheio de sinais, histórias e encontros que mostram e nos lembram do que realmente importa. Porque no fundo, a grande questão que fica não é só o que nós vemos, é o que levamos conosco, é o que nos move, é o que transforma a forma como vemos o mundo e as pessoas que estão nele. E mesmo quando o filme termina, o eco dessa reflexão continua, sutil, silenciosa, mas impossível de ignorar.